Então ela pede que os irmãos, a compreensão dos irmãos. E nesta manhã, eu tenho pedido ao Senhor, que me desse uma palavra para que eu pudesse trazer à igreja nesta manhã. Irmãos, nós estamos vivendo num momento onde a palavra de Deus, ela tem sido propícia para todos. Todos estão carentes de uma palavra. Todos nós sempre esperamos uma palavra que venha tocar no nosso coração. Pois estamos vivendo momentos que jamais vistos na humanidade, talvez até visto pela humanidade passada, mas por essa humanidade, por nós, jamais vimos tantas coisas têm acontecido por meio dessa pandemia. Eu gostaria que os irmãos abrissem sua Bíblia em Romanos 10. Nós vamos ler do 1 até o versículo 13. Romanos 10, de 1 a 13. Amém? Diz assim: irmãos, o bom desejo do meu coração é a oração a Deus por Israel, para a sua salvação. 2. Porque deu testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com o entendimento. 3. Portanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. 4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés descreve a justiça que pela lei, dizendo: o homem que fizer tais coisas viverá por elas. 6. Mas a justiça que pela fé diz: assim não digas em teu coração, quem subirá no céu. Isto é a trazer do alto a Cristo. 7. Ou quem descerá ao abismo. Isto é tomar a trazer dentre os mortos a Cristo. 8. Mas quem diz a palavra está justa junto de ti, toda boa na tua boca, no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. 9. Ao saber se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração credes que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. 11. Porque está escrito, diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Porquanto não há diferença entre o judeu e o grego, o mesmo Senhor é de todos, para todos, e os que invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Feche seus olhos essa manhã. Deus amado e querido, exaltado e glorificado é teu nome. Obrigado, Senhor, por mais essa manhã. Nos ajuda, Senhor, a compreender a tua palavra. Nos ajuda, Senhor, a transmiti-la conforme o teu querer e a tua vontade. Obrigado, Senhor, por tudo
no nome de Jesus. Amém. Eu coloquei como título dessa reflexão, Vivendo em Fé. Como você, nesta manhã, está vivendo a sua fé? Como é que você está vivendo em fé? Amados, nunca vimos tantas pessoas necessitadas de fé. As pessoas têm se apegado a tudo para conseguir alcançar uma cura. As pessoas têm procurado por meios que elas acham que é certa, mas não têm achado. E nós, como servos e servas do Senhor, nós somos aqueles pelo qual o mundo tem procurado neste momento de crise, neste momento de dor, neste momento de sofrimento. E é neste momento que você tem que usar a sua fé. Porque a sua fé, meu irmão, minha irmã, ela não é percebida pelos outros, mas quem conhece a sua fé é o Senhor Jesus. Ele sonda o nosso coração. Ele conhece o nosso levantar, o nosso deitar, o nosso falar. Ele sabe o que nós estamos pensando neste momento. É momento de nós usarmos a nossa fé. A fé é uma arma poderosa. E a fé, ela agrada ao Senhor. Primeiro, a fé é um elemento indispensável para quem vive uma vida com Deus. A fé é um elemento indispensável para aquele que vive uma vida na presença de Deus. É impossível viver uma vida com Deus e não ter fé. É impossível andar com Deus e não demonstrar a fé. Em Hebreus 11, versículo 1, está escrito assim: ora, a fé é um firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se vê. Verso 2, porque pela fé os antigos alcançaram testemunho. 3, pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que se parece. Irmãos, se nós formos ler Hebreus 11 até o final, vocês vão ver a galeria dos heróis da fé. Porque eles confiaram, em momento nenhum eles duvidaram. E logo no início vai aparecer no herói da fé Abel. Abel, filho de Adão e Eva. Ele foi o primeiro a usar a fé, a oferecer a Deus um sacrifício. E Deus se agradou com o sacrifício de Abel. Nós estamos vivendo num momento aonde nós temos que demonstrar ao mundo a fé que temos no Senhor. Amado, é muito triste ver nesse momento de crise, nesse momento de sofrimento, as pessoas abandonando a fé. As pessoas se encovardando de estar buscando ao Senhor. Será que essas pessoas não acreditaram desde o início que o Senhor é o mesmo de ontem, de hoje e de sempre? Segundo,
A fé torna o crente mais forte, capacitado a suportar as diversidades e equipando a viver uma vida de graça, na graça do Senhor. Meus irmãos e amados, quando você vê um servo de Deus passando por lutas, é porque Deus está cuidando. Deus está ajudando, está do lado dele. Meus amados e queridos, o Senhor jamais abandonará um servo do Senhor. E é nesses momentos de tristeza, de dor, de luta, é o momento que nós mais nos achegamos a Deus, porque entendemos que o Senhor, Ele está a todo momento do nosso lado. Como o Senhor tem contemplado a minha e a sua fé nesses momentos. É hora de nós, como servos de Deus, refletirmos como estamos vivendo com a nossa fé diante do Senhor. Em 2 Coríntios 7, 5, 7, diz assim: porque andamos por fé e não por vista. Amados, nós andamos por fé. A gente fica triste quando vê as pessoas com medo. Servos de Deus com medo. Com medo de estar no convívio da igreja. Com medo de estar no templo buscando ao Senhor. Meus queridos irmãos, eu não quero jamais estar medindo a fé de ninguém, nem estar apontando para ninguém, mas nós estamos vivendo um momento onde ou a igreja se une em fé, ou o barco irá afundar. A igreja jamais se afundará. As pessoas que são a igreja, essas pessoas que se diz igreja, que não têm levantado para servir ao Senhor e mostrar a sua fé, mostrar o Deus que serve, essas pessoas afundarão. Nós temos, por exemplo, quando Jesus, ele vai em direção ao barco, caminhando sobre as águas, Pedro se levanta e pede para ir ao encontro do Senhor, e foi. Mas no momento em que ele olhou para as lutas, no momento em que ele olhou para os vírus, para pandemias, para as mortes, ele afundou. E nós, como Pedro, como servos de Deus que somos, todos os momentos que nós olhamos as coisas desse mundo e esquecemos de andar para frente, nós nos afundamos. Mas uma coisa que eu vejo, primeiro, a coragem de Pedro, de ir, como um ser humano, ele teve seus momentos de dúvida, olhou para um lado, para o outro, viu as dificuldades e afundou, mas ele não se esqueceu de pedir socorro ao Senhor. Isso é usar a fé, meu irmão, isso é usar a fé, minha irmã. Use sua fé, pois a fé que nós temos no Senhor, ela irá nos salvar, irá nos tirar do lugar que nós estamos para caminhar em direção ao Senhor. Como você e eu temos usado a nossa fé diante do Senhor. Muitas das vezes esperando, as pessoas esperam de nós que nós ore e o milagre aconteça. Às vezes as pessoas olham para nós e veem nós como grandes super-heróis,
pessoas que são capazes de resistir à dor, à tristeza. Como servos de Deus, nós choramos quando estamos tristes. Como servo de Deus, nós sorrimos quando estamos alegres. Como servo de Deus, nos entristecemos quando vemos os nossos entes queridos, nossos irmãos, nossos amigos passando por dificuldade. Mas como servo de Deus, nós enfrentamos a dificuldade sem medo, porque quem está é o Senhor conosco. Amados irmãos, se nós não demonstrarmos nossa fé nos momentos de lutas, para que estamos servindo ao Senhor? Terceiro, a nossa fé aumenta quando lemos a Bíblia. Deixamos que a palavra de Deus tenha influência em todo o nosso ser, além do que é natural. Vamos sempre estar pronto para resistir às intempéries da vida. Porque se você for olhar a história dos heróis da fé, você vai ver que todos passaram por lutas. Todos passaram por tempestade. Todos foram desafiados. Mas todos confiaram no Senhor. E acreditaram, mesmo no momento onde estavam afligidos com as lutas da vida. E muitas dessas lutas, elas não eram invisíveis, como tem sido hoje. Nossa luta maior hoje está sendo contra a Covid-19, que é algo invisível. Mas as lutas que esses heróis da fé foram com pessoas, seres visíveis, que iriam contra eles, para querer ver o fim. Mas eles conseguiram, porque o Senhor, eles confiaram no Senhor e não abandonaram a sua fé. Como estamos vivendo nesses momentos de crises com a nossa fé? Abra sua Bíblia lá em Tito 1, versículo 12. Amém? Título 1, verso 12. Diz assim: um deles, seu próprio profeta, disse: os crescesses. Acho que o meu está. Lê para mim, Jacques. Leu 13. Amém, irmãos? Quando Tito, ele descreve, as pessoas estavam crendo em falsos profetas, falsos mestres, e estavam esquecendo de usar a fé. Porque a fé, irmãos, ela nos faz discernir aquilo que é certo, aquilo que é errado. Como temos usado a nossa fé diante de todas essas lutas que temos enfrentado. Não podemos falar da fé se nós não vivermos esta fé. Não podemos falar da fé
se nós não vivemos na fé. Porque não podemos falar de algo que não é existente na nossa vida, de algo que nós não vivemos. Por isso, nós, como servo de Deus, somos vistos como pessoas de fé, porque nós cremos naquilo que não vemos. Quem já viu o Senhor aqui? Nós não vimos o Senhor, mas cremos no Senhor, cremos na salvação do Senhor e sabemos que Ele nos salva, nos livra, Ele nos ajuda a vencer todas as diversidades deste mundo. Como estamos vivendo, como temos demonstrado a nossa fé. 2 Coríntios 7, 5, versículo 7. Diz assim: porque andamos por fé e não por vista. O 8. Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Amém? Esta é a esperança da nossa fé. A salvação, ela nos leva a confiar no Senhor. E passando desta vida, nós encontraremos com o Senhor. E com Ele seremos revestidos com um novo corpo celestial. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude a estar cada dia vivendo de fé em fé. No nome de Jesus. Vamos estar orando nesse momento. Eu gostaria que a igreja, nesse momento, nós vamos estar levantando um clamor pela vida do nosso pastor, família pastoral. Desde já queremos estar pedindo ao Senhor cada dia para abençoar nosso pastor. Dar um grande abraço a ele, a família que está nesse momento nos assistindo. E Deus tem pedido a todo tempo para que nós venhamos acalmar nosso coração. Pois nesse momento, irmãos, não é fácil falar de fé, porque nós estamos vivendo um momento onde nosso coração está tão ansioso. Às vezes, quando nós falamos